Contagem regressiva para a 7ª Feira Nacional do Amendoim e 22º Encontro sobre a Cultura. Nós estamos aqui na Faculdade de Ciências Agrárias e Veterinárias, Campus Unesp de Jaboticabal. Do meu lado, o professor Huverson, que vai falar com a gente a respeito da mecanização no campo. Professor, muito obrigado por aceitar o nosso convite para esse bate-papo. O que nós temos de novidade em mecanização nos últimos anos e que se tornaram mais acessíveis ao produtor rural? Bom, boa tarde, Regiane. Eu que agradeço a oportunidade de poder falar com você, com os produtores. Quando a gente pensa em mecanização, a mecanização é muito importante para a cultura do amendoim, né? Para qualquer cultura, mas para o amendoim também. O amendoim só voltou a ganhar força na nossa região aqui por causa da mecanização. E quando eu penso em mecanização hoje, eu vejo da seguinte maneira: o amendoim está experimentando uma mudança de áreas, migrando para o centro-oeste, né? Mato Grosso do Sul. E a dinâmica dessas regiões é totalmente diferente. Nós temos áreas maiores, aqui a gente trabalha com áreas menores, que requerem máquinas também menores. Quando nós pensamos em áreas maiores, nós também precisamos de máquinas maiores. Então aqui nós trabalhamos muito com arrancadores, que são arrancadores de 2 linhas, né? Para as áreas grandes nós vamos precisar trabalhar com 4, 6 ou até 8 linhas, ou talvez até mais, né? Então nós vamos ter que ter uma dinâmica também de alteração desse maquinário. Quando a gente pensa nas recolhedoras, né, que é a segunda etapa da colheita do amendoim, da mesma maneira, nós precisamos de máquinas que tenham uma capacidade operacional maior, ou seja, tenham um rendimento maior, que consigam fazer mais hectares por hora. E nesse aspecto, as recolhedoras autopropelidas, aquelas que já têm um motor, que não precisa de um trator para poder serem tracionadas, elas vão ser extremamente necessárias nessas novas áreas, né? Então acho que num primeiro momento é isso que nós temos de mudança nos próximos anos, no futuro bem próximo. Você falou a respeito de áreas menores, áreas assim muito maiores, principalmente nessa região em que nós temos a expansão da cultura do amendoim, mas nós temos tecnologia para todo tamanho e todo perfil de produtor, né? Perfeito, Regiane. Nós temos tecnologia para todo produtor, depende do gosto do freguês, né? Então nós temos máquinas que já passaram por algum desenvolvimento, estão melhores, né, mais eficientes hoje, seja para o pequeno produtor ou seja para o grande produtor. Quando a gente pensa na parte do arranquio, que é uma operação bastante complexa, né, as máquinas, os arrancadores, eles são o que nós chamamos de modulares, né? Eu posso pegar um arrancador de 2 linhas e colocar junto com um outro de 2 linhas, eu tenho um de 4 linhas. Os fabricantes, eles desenvolveram os equipamentos com essa finalidade, com essa tecnologia. Então eu posso, de repente, aumentar a capacidade da minha máquina, a minha capacidade de arranquio, colocando módulos lado a lado, né? Então eu consigo atender tanto o pequeno quanto o grande produtor. Quando a gente pensa na recolhedora, obviamente que se eu tenho áreas pequenas, não faz sentido eu ter uma máquina que custa muito mais caro, que tem um motor próprio, né? Então eu vou para as recolhedoras tracionadas, que elas vão dar conta do recado. Mas em termos de tecnologia, de funcionamento, é praticamente a mesma coisa. A forma como ela recolhe o amendoim, a forma como ela separa a vagem da rama, é a mesma coisa, né? Então a gente tem a tecnologia adaptada hoje tanto para o pequeno quanto para o grande produtor. No momento que o produtor tem bastante preocupação em relação quando ele vai efetivamente iniciar a sua colheita, quando que a sua área está pronta. Nós temos aí tecnologias mais recentes que vão contribuir com o produtor para ele tomar a decisão na hora mais acertada para ele fazer uma operação mais eficiente na lavoura? Com certeza, Giane. Olha, a grande questão do momento de colheita do amendoim é a maturação. E é uma questão muito difícil de ser trabalhada, porque eu preciso arrancar as vagens do solo, né? Fazer uma raspagem dessas vagens para ver se a cor que ela está. Vagens que estão em coloração laranja, marrons e pretas são vagens maduras. Se eu tiver 70% das vagens maduras, significa que eu posso iniciar a minha colheita. E o produtor, para fazer isso, ele precisa, obviamente, hoje da ajuda das cooperativas, da assistência técnica, porque é um trabalho pesado, é difícil, né? Então ele precisa arrancar essas vagens, são várias plantas, são várias vagens em cada planta que ele tem que coletar, raspar, então isso é muito difícil. Nós aqui na Unesp, em parceria com colegas da Universidade Federal de Lavras, da Universidade da Geórgia nos Estados Unidos, nós desenvolvemos uma tecnologia para poder estimar essa maturação sem precisar ficar arrancando as vagens, raspando essas vagens. Então a gente consegue fazer isso utilizando imagens de satélites ou de drone.
e com uma precisão muito boa. Nós conseguimos mais de 90% de precisão, ou seja, com 90% ali de certeza a gente pode falar que se já está no momento de colheita ou não. E conseguimos até com 30 dias antes da colheita, do período previsto de colheita, nós conseguimos estimar qual vai ser a maturação dele em uma determinada data. Então essa é uma tecnologia que em breve vai estar disponível para os produtores, mas que a pesquisa já trouxe para a gente. Uma das preocupações também que o produtor tem na hora que ele já iniciou os processos, as operações, é em relação às perdas. A gente sabe que toda vírgula, cada centímetro, cada parte ali do processo é muito importante em relação aos resultados que o produtor vai ter no campo. Então, o que a gente pode falar em relação às perdas, professor? Perdas, quando nós falamos de perdas, é uma questão muito importante, porque num processo mecanizado vão ocorrer perdas em algum momento, é inevitável. Nós começamos as pesquisas sobre perdas na colheita aqui na faculdade há mais ou menos 15, 18 anos atrás. E quando nós começamos essas pesquisas, nós encontramos perdas de até 30%. Imagine o produtor deixar 1/3 do que ele produziu para trás. E nós conseguimos desenvolver várias questões para poder minimizar essas perdas, regulagens mais adequadas, fizemos dias de campo, fizemos palestras sobre isso e hoje essas perdas estão em torno de 5% na média, então a gente conseguiu reduzir bastante. Nós temos algumas tecnologias que estão sendo desenvolvidas e já estão sendo disponibilizadas para que o produtor possa monitorar essas perdas. Se ele consegue monitorar essas perdas, acompanhar essas perdas em tempo real, ele vai conseguir fazer as regulagens mais adequadas. Então essa é a grande questão. E uma dessas tecnologias, nós fizemos um trabalho aqui na faculdade onde nós conseguimos desenvolver um algoritmo usando inteligência artificial para poder estimar as perdas, para poder tirar uma foto das vagens, contar essas vagens usando inteligência artificial e falar, você está perdendo tantos quilos por hectare. Então esse é um trabalho que a gente fez aqui. E já tem uma empresa dos Estados Unidos que está a desenvolver um equipamento em que você instala câmeras na própria máquina, na recolhedora. Essas câmeras vão tirando fotos a cada segundo, vão analisando, né, tudo isso usando inteligência artificial e já vão informando para o operador do trator ou da recolhedora como é que estão essas perdas, qual é o nível dessas perdas, para que ele possa tomar as decisões de fazer as regulagens mais adequadas. Então parece uma coisa do outro mundo, mas é uma realidade que está aí e eu acredito que no máximo dentro de uns 1 ou 2 anos, isso já estará disponível e já estará mais acessível para os produtores brasileiros também, tá? Tanto do Brasil e de outras partes do mundo também. Os próprios empresários, eles já têm uma consciência de que eles precisam baratear o custo dessa tecnologia para que ela possa ser acessível para os nossos produtores. Essa tecnologia, ela usa um computadorzinho, né, um tablet. E esse tablet, ele hoje, do jeito que está, fica mais caro. Mas se conseguir incorporar isso já nos próprios equipamentos que já estão embarcados no trator ou na recolhedora, você vai conseguir baratear aí, acredito que uns 30%, 40%. Não é uma tecnologia tão cara, tá? Ela é relativamente acessível, mas pode ficar mais barata. E como eu disse, eu acho que dentro de um prazo aí de 1, 2 anos no máximo, isso já estará mais disponível, né, já validado, já conferido pela ciência, né, para poder validar isso e para que o produtor possa ter acesso também, tanto o grande produtor quanto o pequeno, porque nós, enquanto faculdade pública, o nosso interesse é servir ao público. Então, o nosso público, nós não fazemos distinção se é grande produtor, se é pequeno produtor, nós queremos que atenda a todos os públicos. Eu gostaria que o senhor listasse as principais tecnologias que nós temos aí em relação aos maquinários, equipamentos que estão disponíveis hoje entre as marcas brasileiras, as marcas que já fornecem, né, para o Brasil, para os nossos produtores de amendoim. Que o senhor fizesse assim um resumo do que nós tivemos nos últimos anos e que fizeram a diferença nas operações na lavoura e que o produtor já tem um acesso mais facilitado também a essas máquinas e implementos. Eu acho interessante porque na cultura do amendoim, se nós olharmos as máquinas de antigamente, as máquinas de hoje,
a gente tem uma impressão que não houve muita evolução, porque é muito parecido, né? Mecanicamente é muito parecido, mas tem muitas evoluções nos sistemas internos da máquina, na forma como as regulagens são feitas, né? Então, por exemplo, na questão dos arrancadores, nós tínhamos arrancadores que eles necessitavam de serem acionados por um eixo cardan. O produtor sabe muito bem o que é um eixo cardan. É um equipamento mecânico e perigoso, né? E não te permite fazer regulagens. Então nós tínhamos que trabalhar com o trator numa velocidade mais baixa, numa rotação mais baixa, e isso aumentava o consumo de combustível. Nós passamos a ter arrancadores com acionamento hidráulico. Então eu consigo fazer as regulagens do arrancador sem ter que mexer na regulagem do trator, no motor do trator, sem aumentar o consumo de combustível. Esse foi um grande avanço que nós tivemos. Ainda temos muitas coisas para melhorar na questão do arrancador. As regulagens do arrancador, algumas delas, por exemplo, o formato da leira. Nós estamos fazendo um trabalho agora, esse ano, que a gente está estudando a influência desse formato da leira no recolhimento, né? E hoje, para eu regular o formato da leira, é manual, eu tenho que ir lá e abrir os braços do arrancador atrás. Então, uma coisa que as nossas indústrias podem pensar é como em automatizar esse processo, para torná-lo mais fácil, né? Quando a gente pensa no recolhimento, a recolhedora, a forma como o material é trabalhado dentro da máquina, ela também experimentou alguns avanços, né? Por exemplo, a gente tinha a questão da regulagem da limpeza dos grãos, que é muito importante. Se o produtor entrega um produto com muita impureza, ele vai ter desconto, ele vai ser penalizado. Então, hoje, essas regulagens elas eram todas mecânicas, manuais, né? Hoje não, hoje você já tem a possibilidade de regular isso através de rotação de uma turbina. Então, coisas que evoluíram, que tornaram o processo mais fácil para o produtor e mais lucrativo também. Você falou a respeito do papel das marcas, né, que oferecem as máquinas, equipamentos, tecnologias, também o papel das cooperativas com seus técnicos fornecendo suporte ao produtor e também o papel da universidade fazendo os estudos e as pesquisas para que a gente possa melhorar não só a questão dos equipamentos, mas dos manejos e como as operações acontecem. E nós temos aí em agosto o encontro sobre a cultura do amendoim e a Feira Nacional do Amendoim. Esse o senhor considera que é um palco importante para a gente discutir essas necessidades de soluções que ainda estão por vir e também as oportunidades para o nosso setor? Com certeza. O encontro e a feira são eventos muito importantes para a cadeia do amendoim, né? É um momento em que a gente consegue reunir todos esses atores, a indústria, as cooperativas, as redes de assistência técnica, a academia, né, as universidades e os produtores, né? Isso que é o mais legal, a gente tem todo esse público, a gente assiste palestras, a gente encontra nos coffee breaks, consegue trocar ideias, né? Muitas vezes quando eu vou ao encontro para palestrar, eu converso muito mais com o pessoal nos intervalos do que na própria palestra, porque a palestra tem um tempo reduzido, né? Mas no intervalo as pessoas vêm perguntar, vêm tirar suas dúvidas, então é um momento que permite essa aproximação entre os diversos elos dessa cadeia. Então é muito importante, eu não perco nenhum encontro do amendoim desde que eu estou aqui em Jaboticabal e eu gostaria de fazer um convite a todos para que participem de 6 a 8 de agosto do Encontro do Amendoim e da Feira Nacional do Amendoim, um evento imperdível para quem gosta de amendoim. Muito obrigada pela sua participação. Então, nós nos encontramos na 7ª Feira Nacional do Amendoim, 22º Encontro sobre a Cultura do Amendoim, que acontece na Estação Cora Coralina, de 6 a 8 de agosto. Foi um prazer recebê-lo e estaremos juntos lá, professor. Com certeza. Eu que agradeço a oportunidade.